Então, boa tarde a todos e bem-vindos a esta tertúlia da Sociedade Rotariana. A sessão está a ser gravada e o vídeo será depois partilhado no site da Sociedade Rotariana. Pede-se que mantenham o microfone desligado durante a apresentação e depois então poderão falar de viva voz e colocar as dúvidas e fazer a conversa neste formato de tertúlia. Perante a audiência que está, acho que não era necessário apresentações, de qualquer forma vou fazer aqui uma breve apresentação do professor Jorge Canhoto, que é licenciado em Biologia pela Universidade de Coimbra e doutorado em Biologia, especialidade de Fisiologia pela mesma Universidade. É professor associado com a agregação do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra, no qual assumiu funções de diretor entre 2015 e 2019. Atualmente é coordenador de mestrado em Biodiversidade e Biotecnologia Vegetal e docente nas áreas de Biotecnologia, Fisiologia e Desenvolvimento das Plantas. Foi orientador de várias dezenas de teses de mestrado e doutoramento. É investigador integrado do Centro de Ecologia Funcional, onde é responsável pelo Laboratório de Biotecnologia de Plantas. Para além disso, é coordenador da Divisão de Recursos Genéticos e Biotecnologia da International Society for Horticultural Science e presidente da direção do Centro de Informação em Biotecnologia e editor de várias revistas científicas, como é o caso da Forests e da Frontiers in Plant Science. As suas principais áreas de investigação são a clonagem in vitro e o melhoramento de plantas, com particular destaque para espécies arbóreas. Permitam-me uma nota pessoal, porque foi meu orientador de estágio na licenciatura faz agora 20 anos e é um professor pelo qual tenho naturalmente muita estima e consideração. É uma pessoa muito prática e com um sentido de humor mordaz. Costuma fazer transparecer isso nas suas apresentações e nas suas intervenções. E hoje está connosco para apresentar o tema "O pólen não serve apenas para formar o tubo polínico", e, portanto, passo a palavra ao professor Jorge Canhoto. Ok, obrigado, Joaquim. Vou pôr a apresentação. Acho que está visível, não está? Está perfeito. Então, antes de começar, boa tarde a todos. Queria agradecer à Sociedade Rotariana esta iniciativa e as tertúlias que têm organizado, e hoje cabe-me a mim, já aqui mesmo antes das férias, apresentar esta sessão, esta tertúlia sobre o pólen. Gostava também de agradecer às pessoas que já nesta altura tão tardia ainda têm pachorra para estar aqui hoje a ouvir mais uma tertúlia. E ao Joaquim, não sei onde é que ele foi buscar tanta informação sobre o meu currículo, mas sim, já há 20 anos que o Joaquim foi meu aluno. Na altura ainda havia estágios, exatamente. Obrigado, Joaquim. Bom, eu vou falar um pouco sobre o pólen. O título, na altura, pareceu-me assim um título interessante. Vou falar, obviamente, sobre o tubo polínico e mostrar algumas outras coisas para as quais o pólen pode ser utilizado. Então, o pólen toda a gente sabe o que é o pólen. O pólen é uma estrutura biológica muito interessante, que é a base, digamos, da reprodução, principalmente na parte masculina das plantas. Está aqui uma figura de uma antera de hibiscus rosa sinensis, que é uma espécie com que temos trabalhado ultimamente, e podemos ver aqui vários grãos de pólen. Até os grãos são tão grandes neste caso que até se conseguem ver as ornamentações na parede. Portanto, temos a antera já aberta e temos o filete, que é, digamos, a base da antera e que liga a antera ao resto da planta. O pólen é, na realidade, o gametófito masculino, ou seja, é o sítio onde se vão formar os dois gametas masculinos. Cada grão de pólen forma dois gametas masculinos e esses dois gametas masculinos vão estar envolvidos, no caso das angiospermicas, naquilo que se chama a dupla fecundação. No caso das gimnospérmicas, embora sejam formados também dois, a fecundação é única. E, portanto, as angiospermicas e as gimnospérmicas são as plantas que formam pólen. Esta é uma outra planta com que trabalhamos, é a Aca sloviana ou feijoa, e esta é uma figura da flor desenhada aqui por um aluno de mestrado, pelo Miguel Batalha, que tem muito jeito para a pintura, principalmente em computador. Ele faz desenhos excelentes em computador. Portanto, temos as anteras também, temos as pétalas e temos aqui o estilete no meio, que é a parte feminina. Olhando agora mais em concreto para as anteras, cada antera tem duas metades, também toda a gente sabe isso. Essas metades são chamadas tecas
e depois cada teca, por sua vez, tem outras duas metades, vão lá, que são os sacos polínicos. E, portanto, numa antera o que temos são 4 sacos polínicos e conseguimos vê-los aqui, 1, 2, 3, 4, e aqui a antera já está aberta pela linha de deiscência de maneira a libertar os grãos de pólen que estão no interior. Se fizermos um corte anatómico numa antera, o que é que nós observamos? Temos aqui 2 esquemas, um de uma antera ainda fechada e outro embaixo da antera aberta. Numa antera fechada temos vários tecidos na parede da antera, temos o tecido mais exterior, que é a epiderme, e depois temos uma camada mais interna, que é chamada o tapete, e que é muito importante para a formação dos grãos de pólen. No interior do tapete há uma massa de células que é o tecido esporogénico. Numa antera temos 4 tecidos esporogénicos que fazem parte dos sacos polínicos. Esses tecidos esporogénicos são constituídos por um grande número de células e essas células vão se individualizar e cada uma delas vai entrar num processo de meiose e vai dar origem então aos grãos de pólen. Embaixo temos a antera já aberta pelas linhas de deiscência e o pólen que está formado no interior será libertado. Como é que se forma o pólen rapidamente? Portanto, no tal tecido esporogénico, temos as células que vão sofrer meiose. Essas células são vulgarmente conhecidas por células-mães dos grãos de pólen ou por microesporócitos. Cada uma delas, e há centenas ou milhares numa antera, cada uma delas vai sofrer uma divisão reducional, uma meiose, que vai dar origem a 4 células. Essas células estão inicialmente reunidas num grupo, num conjunto, que é chamada a tétrada polínica, e cada uma das células que constitui a tétrada polínica é chamada um micrósporo. Os micrósporos estão envolvidos por uma parede que está ali representada a azul, que é uma parede de calose, que é um polissacarídeo muito parecido com a celulose, mas com ligações diferentes. Numa fase mais adiantada, o tapete segrega enzimas que digerem a calose e os micrósporos ficam individualizados no interior do saco polínico. No final deste processo, que é chamada microesporogênese, na realidade é uma meiose, cada uma destas células tem metade dos cromossomas da célula inicial, da planta-mãe, e cada uma delas também é diferente entre si e é diferente também da célula inicial. Portanto, vamos ter 4 micrósporos geneticamente diferentes e diferentes da célula inicial. Se multiplicarmos isto agora por centenas ou milhares de células iniciais, vamos obter um grande número de micrósporos. Em algumas plantas, por exemplo, no medronheiro, em algumas espécies, nas ericáceas, isso é muito comum. Os micrósporos não se separam e ficam numa entidade única que é chamada uma tétrada polínica, e é assim esta entidade que faz a polinização. Portanto, neste caso, em vez de ser um único micrósporo e depois grão de pólen, são 4 reunidos numa tétrada. Isso é muito comum nas ericáceas, mas o que é mais comum, de facto, é os micrósporos ficarem individualizados. O processo seguinte, até à formação dos grãos de pólen, é aquilo que se chama microgametogênese, em que cada um dos micrósporos vai sofrer uma mitose e vai formar 2 células. Essas 2 células são chamadas generativa, que é mais pequena, é esta, que é praticamente constituída por um núcleo que preenche praticamente toda a célula, e uma célula muito grande que é a célula vegetativa, que também tem um núcleo. A célula generativa está, digamos, mergulhada no interior da célula vegetativa, o que faz do pólen uma estrutura muito interessante, porque é uma célula que tem outra célula. Não é bem no interior, porque elas estão separadas por membranas, mas está como que envolvida pela célula vegetativa. Na maior parte na maior parte das espécies, os grãos de pólen são libertados da antera nesta fase. São aquilo que se chamam grãos de pólen bicelulares ou binucleares. Têm 2 células, uma delas é a vegetativa e outra é a generativa. Em algumas espécies, particularmente nestas famílias que estão aqui indicadas, nas gramíneas, nas crucíferas e nas compostas, a célula generativa sofre ainda uma segunda divisão, que é chamada segunda mitose polínica, e forma 2 células, que são os gametas masculinos, também muitas vezes designados por células espermáticas. Neste caso, os grãos de pólen são libertados no estado tricelular, com as tais 2 gametas e a célula vegetativa. Aqui esta figura mostra bem os 2 tipos. Do lado esquerdo
temos um grão de pólen bicelular, onde se vê esta célula mais elipsoide, é a célula generativa, e aqui esta mancha é o núcleo da célula vegetativa, e portanto tudo isto é a célula vegetativa. Aqui é um grão de pólen de uma gramínea, onde se vê o núcleo da célula vegetativa e os dois gametas masculinos. Um aspecto importante que resulta daquilo que eu disse é que um grão de pólen não é uma célula, é um conjunto de 2 ou 3 células, ao contrário do que vemos muitas vezes nos mais variados sítios. Isto vi num site de um hospital privado português, onde dizia que, por causa das alergias provocadas pelo pólen, a maior parte das células de pólen são microscópicas. Na realidade, o pólen não é uma célula, é um conjunto de 2 ou 3 células. O pólen é muito rico em substâncias de reserva, porque antes de ser libertado da antera, ele acumula diferentes tipos de componentes, que podem ser proteínas, ou podem ser lípidos, ou pode ser amido. Aqui estas figuras mostram a acumulação de lípidos, nesta figura aqui do centro, corado com o grão de pólen corado com negro de Sudão B, que é específico para os lípidos, e aqui do lado direito, grãos de amido, corados através da técnica de PAS. E outra característica do pólen é que ele é muito desidratado. Quando é libertado, perde grandes quantidades de água e, portanto, acumula reservas. É um pouco quase como as sementes. Perdem água e acumulam substâncias de reserva. Portanto, sendo uma entidade muito nutritiva, o pólen pode ser comido. Há pessoas que comem pólen e há pólen à venda, acho que já toda a gente também viu. Temos aqui 3 exemplos, temos pólen da Serra da Malcata, temos aqui este pólen que é de uma companhia, uma multinacional, e há pólen mesmo de gimnospérmicas que também pode ser usado na alimentação. Acho que quem provou, eu já provei, não é particularmente agradável, é muito enjoativo, mas se forem à internet há receitas para fazer coisas com o pólen. E é aquilo que se chama um superalimento, porque tem muita proteína, tem muitos nutracêuticos, tem minerais, tem vitaminas, e portanto é considerado um superalimento. E portanto não convém comer muito, porque é muito energético. O mel também é um produto muitas vezes associado ao pólen, mas também há muita ideia que o mel é feito a partir do pólen, quando na realidade não é feito a partir de néctar, embora muitas vezes tenha grãos de pólen associados, dependendo um bocado da purificação. Temos aqui também mel da Serra da Malcata, de Rosmaninho e de Queiró. Queiró é uma ericácea, acho que é Caluna vulgaris, não sei bem. Há aqui taxonomistas, eu nem me quero meter nisso, mas as ericáceas são espécies em que o pólen aparece em muitos tipos de meis. O rosmaninho também. Bom, outro aspecto que devemos salientar é que nem todas as plantas produzem pólen, um pouco na sequência do que já tinha dito há pouco. As plantas que produzem pólen são as angiospermicas e as gimnospérmicas. As pteridófitas e as briófitas não produzem pólen, mas produzem esporos. Esses esporos são estruturas que, quando germinam, em vez de darem os gametas masculinos, formam um gametófito, que é digamos que uma planta independente do esporófito, tem células ricas em clorofila, e à medida que caminhamos no sentido de uma maior complexidade evolutiva, o gametófito vai se reduzindo e atinge o mínimo de dimensão nas angiospermicas, onde é constituído, como já vimos, por 2 ou 3 células, mas nas pteridófitas ou nas briófitas tem dimensões maiores. Esta figura compara os esporos com os grãos de pólen. Aqui do lado esquerdo temos esporos de pteridófitas e do lado direito temos grãos de pólen de angiospermicas. E como podem ver, eles são muito parecidos, até porque a própria constituição da parede, já vamos ver mais à frente, é também muito, muito parecida. Os componentes da parede dos esporos das pteridófitas e de alguma maneira também dos musgos são muito parecidos com aquilo que acontece no caso das angiospermicas. Uma vez libertado o pólen das anteras, aquilo que vai acontecer é que ele vai ser
transportado até à parte feminina da flor e vai ser depositado no estigma. Mais uma vez, isto é uma fotografia do hibiscus. O hibiscus tem a parte feminina ramificada em 5 estiletes e tem 5 estigmas, e aqui podemos ver grãos de pólen depositados no estigma. Isso pode ser feito pelo vento ou por agentes polinizadores como os insetos ou as aves. Muitas vezes o pólen de uma flor poliniza a parte feminina dessa mesma flor. Aqui são flores de tamarilho, que é o solano potássio. As flores é uma solanácea, as flores são muito parecidas com as do tomate, ou as do tomateiro ou da batateira. Portanto, temos aqui uma inflorescência de tamarilho. E aqui temos o detalhe de uma flor, onde conseguimos ver as pétalas. Depois temos aqui 5 anteras e temos a parte feminina. No caso do tamarilho, as flores estão invertidas, ou seja, quando elas estão quase maduras, apontam para o solo. Isso o que é que faz? Faz com que as anteras, que neste caso libertam o pólen, não por uma linha de deiscência, mas através de poros que têm na extremidade, libertam o pólen. Como a flor ainda está fechada, o pólen acumula-se na parte de baixo da flor e o estigma contacta com esse pólen e ocorre a polinização desta maneira. Aqui temos mais alguns aspectos das flores de tamarilho. Portanto, temos aqui, esta flor está aberta porque eu a abri, ela deveria estar fechada, abria para mostrar as estruturas internas, as estruturas reprodutoras, as anteras e o estilete e o estigma. Portanto, este pólen cai aqui das anteras, acumula-se no estigma, e se não houver mecanismos de incompatibilidade, ocorre a formação do tubo políneo. Aqui do lado direito é um detalhe do estigma, onde podemos ver acho que se consegue ver estes pontitos mais transparentes, cada um deles é um grão de pólen. Aqui é no kiwi. No kiwi a parte feminina tem um grande número de estiletes. Esses estiletes, cada um deles tem um estigma. Cada um desses estigmas recebe diferentes grãos de pólen. E acho que toda a gente já comeu kiwi. Há um grande número de sementes que resulta precisamente, por um lado, de haver um grande número de óvulos e, por outro lado, de haver uma polinização muito eficaz. Noutras espécies, por exemplo, nas gramíneas ou nas gimnospérmicas, o pólen é libertado através da abertura dos cones masculinos e depois os grãos de pólen vão ter que procurar a parte feminina, que normalmente é noutras árvores. E, portanto, neste caso não há normalmente autopolinização. Os grãos de pólen das gimnospérmicas também têm muitas vezes associados estruturas que permitem que eles sejam transportados a longas distâncias, e portanto a maior parte das coníferas, principalmente pinheiros, epícias, por aí fora, a polinização ocorre através do vento. O que é que acontece no estigma quando o pólen é depositado? A primeira coisa que acontece é a hidratação do pólen. Esta figura aqui em cima do lado esquerdo mostra o pólen na altura em que ele é libertado, portanto no tempo zero, e depois as outras figuras são o pólen hidratado no estigma. E como se pode ver, o pólen aumenta bastante de volume. Neste caso é uma gramínea, está aqui o poro de germinação. Se compararmos esta figura ao fim de 4 minutos com aquilo que acontece inicialmente, vemos que a dimensão dos grãos é bastante maior. Isto acontece um pouco como nas sementes, ou seja, como o pólen é um material com um conteúdo hídrico muito reduzido, tem muita tendência para absorver e absorver água e, portanto, incha muito rapidamente. E é esta absorção da água que vai desencadear todos os mecanismos que vão permitir aquilo que se chama a germinação do grão de pólen. E a germinação do grão de pólen não é mais do que o facto do grão de pólen emitir um tubo polínico, que vai ser o processo através do qual os gametas masculinos vão ser transportados até à parte feminina. Aqui temos figuras, neste caso é de uma espécie que é chamada Jatropha curticas, que é uma espécie com que nós também já trabalhamos e que é muito interessante porque é rica em lípidos e é utilizada para a produção de biodiesel. Aqui temos um grão de pólen com as ornamentações típicas desta espécie. Estas ornamentações, no caso do pólen, são muito importantes também como
como características taxonómicas, portanto é possível distinguir espécies, géneros baseadas nestas características da parede do pólen. Em baixo temos alguns aspectos da germinação, temos aqui o início do desenvolvimento de um tubo polínico observado no microscópio de scanning e aqui observado no microscópio óptico com carmim, onde se vê também o crescimento do tubo polínico. E aqui nesta figura é um grão de pólen anómalo, de onde resultaram não um, mas vários tubos polínicos. Aqui são mais alguns aspectos. Aqui do lado esquerdo é um grão de pólen de uma gramínea. As gramíneas têm um único sítio por onde sai o pólen, tem um único poro de germinação, enquanto outras espécies podem ter mais que um poro, ou podem ter fendas de germinação. No caso da jatrofa, das figuras que mostrei há pouco, a jatrofa é muito interessante porque ela não tem poros de germinação. É um tipo de pólen que não tem inicialmente poros de germinação. O poro pode aparecer em qualquer local da superfície do pólen e resulta um pouco da digestão da estrutura exterior da parede do grão de pólen. E aqui do lado direito é um grão de pólen já germinado e aquela mancha que se vê no tubo polínico é aquilo que se chama uma rolha de calose. Essas rolhas de calose vão sendo produzidas ao longo do tubo polínico à medida que ele vai crescendo e a principal função é impedir que o citoplasma ande muito para trás, ou seja, à medida que as rolhas vão sendo produzidas, limita o citoplasma à extremidade do tubo polínico. Aqui são mais alguns aspectos da germinação do tubo polínico, neste caso com um microscópio de fluorescência. Pode-se visualizar o crescimento do tubo polínico na parte feminina, porque o tubo polínico é rico em calose, e essa calose pode-se ligar a determinados fluorocromos, por exemplo, o azul da anilina, e observado no microscópio de fluorescência, os tubos polínicos emitem uma fluorescência dependendo do comprimento de onda, esverdeada ou azulada. Como as células do estilete não têm esse tipo de composto, acontece que nós conseguimos ver em microscopia de fluorescência tudo o que aparecer com fluorescência corresponde aos tubos polínicos. Aqui do lado direito são os grãos de pólen no estigma, os filamentos amarelos é o início da germinação dos tubos polínicos, aqui no meio é uma tetra de medronheiro onde se vê um tubo polínico e aqui do lado direito são vários tubos polínicos resultantes da germinação de vários grãos de pólen. O que é que aconteceu? Muitas vezes, as plantas têm sistemas de incompatibilidade, ou seja, impedem que o pólen de uma mesma flor polinize a parte feminina dessa flor. Esses tipos de incompatibilidade são dois tipos diferentes, passa a expressão. Um é aquele que se chama incompatibilidade esporofítica e outro é chamado gametofítica. Os sistemas são muito complexos, eu pus aqui esta figura, não vou entrar em grandes detalhes, mas na incompatibilidade esporofítica, a principal característica é que quando o pólen é depositado no estigma, se houver incompatibilidade, não há qualquer germinação. Portanto, não há absorção de água, os grãos de pólen não hidratam e não ocorre qualquer germinação. Na gametofítica, que é esta figura que está aqui no slide, há sempre germinação, ou seja, os grãos de pólen germinam, mas depois, se houver incompatibilidade, eles não crescem muito pouco e ao fim de algum tempo o crescimento para. E isso ocorre através de mecanismos de reconhecimento entre as células do estilete e as células e o tubo polínico, mecanismos esses que permitem ao estilete reconhecer aquele tubo polínico como estranho ou como não tendo a informação genética adequada, e isso impede o crescimento do tubo polínico através da degradação dos ribossomas do tubo polínico. Se tudo correr bem, se não houver sistemas de incompatibilidade, aquilo que acontece é que a polinização, o resultado é a fecundação. Aqui do lado esquerdo temos uma flor de medronheiro, à qual foram removidas as pétalas e as sépalas para mostrar a parte feminina. Como se vê, é um órgão normalmente em forma de garrafa, com o estigma, o estilete e o ovário. Aqui estão as anteras, o pólen é depositado, cresce e depois dentro do ovário existem os óvulos, cada óvulo tem um saco embrionário. Aquilo que o tubo polínico vai fazer é transportar os gametas masculinos até ao saco embrionário, onde está o gameta feminino, que é a oosfera. Aqui nesta figura do lado direito vê-se o final de um tubo polínico e esta zona aqui é a zona do saco embrionário.
Aqui vê-se ainda melhor. Este é um trabalho de uma aluna que vai defender a tese de mestrado agora em setembro, depois das férias, depois de descansarmos um pouco. Aqui é no caso da Arabidopsis, vê-se muito bem no meio os tubos polínicos, conseguem-se ver estas manchas aqui que são os óvulos, e depois reparem, para cada óvulo sai um tubo polínico. Como é que se faz esta atração dos tubos polínicos para os óvulos? Aqui, esta figura mostra um óvulo e depois o saco embrionário no interior. No saco embrionário está a oosfera, que é o gâmeta feminino, e estão estas duas células que são as sinergídeas. Antes da fecundação, uma destas sinergídeas sofre um processo de desnascência e liberta grandes quantidades de cálcio. E esse cálcio funciona como um elemento quimiostático que atrai os tubos polínicos para as zonas do óvulo. É isso que se vê aqui. E depois ocorre a fecundação. Temos o tubo polínico com os dois gâmetas masculinos, temos o saco embrionário com a oosfera. Um gâmeta masculino vai fundir com a oosfera, forma o embrião, o outro gâmeta funde com outra célula de saco embrionário, que é a célula central, e forma um tecido de reserva, que é o endosperma, que normalmente está associado ao embrião. Nas gimnospérmicas é um pouco diferente, mas não temos tempo para falar disso. Agora, o tubo polínico é muito interessante, porquê? Porque ele tem várias características, cresce rapidamente, tem uma velocidade de crescimento como não existe. Talvez outras células vegetais tenham uma velocidade, principalmente a formação dos pelos radiculares, mas é das células que crescem mais rapidamente. Germina rapidamente, uma vez colocado no estigma, a germinação é muito rápida. Há tubos polínicos que podem atingir vários centímetros de comprimento. Tem um tipo de crescimento que é chamado de crescimento apical e que se restringe à parte, como o nome indica, à parte terminal do tubo. Pode ser obtido em condições laboratoriais, ou seja, podemos pegar em grãos de pólen e colocá-los no meio de cultura e eles germinam e, portanto, formam tubos polínicos. E também podemos conservar o pólen e depois, sempre que quisermos, um pouco como se faz com as sementes, utilizá-lo para fazer estes ensaios de crescimento do tubo polínico. Aqui temos, acho que já toda a gente bebeu chá de barbas de milho. As barbas de milho, o que é que são? São, na realidade, os estiletes das espigas de milho. E reparem como os estiletes são grandes e, portanto, o tubo polínico tem que crescer tanto quanto o comprimento do estilete onde ocorreu a polinização. E há barbas de milho que têm 40 centímetros ou mais de comprimento e, portanto, o tubo polínico tem que crescer através do estilete e tem que preencher esse crescimento todo. Aqui são aspectos já da germinação do pólen. É uma antera de tamarilho com os poros abertos e o pólen libertado. Este pólen pode depois ser recolhido e, sempre que quisermos, podemos fazer ensaios de germinação. Aqui do lado direito em cima conseguem ver uns grãos, que é o grão de pólen, depois uns filamentos que são os tubos polínicos, em baixo no microscópio os grãos e os tais filamentos que são o tubo polínico, e aqui em microscopia de fluorescência a parte mais escura é o grão e o filamento é o tubo polínico. Para crescer tubos polínicos também é muito simples, basta ter um meio de cultura, muitas vezes só com água e com um hidrato de carbono, noutras vezes é preciso adicionar alguns elementos minerais, normalmente são estes que estão aqui, uma fonte de cálcio, uma fonte de azoto e ácido bórico. E numa caixa de Petri podemos colocar milhares de grãos de pólen e eles germinam e dão origem aos tubos polínicos. E o crescimento, como eu disse, dá-se apenas na extremidade. Aqui nesta figura, esta zona mais alaranjada e amarela é onde se procede ao crescimento do tubo polínico. O crescimento do tubo polínico é um crescimento complexo que envolve várias coisas, mas há um elemento que é muito importante, como já referi há pouco, que é o cálcio. A concentração de cálcio é muito elevada na extremidade do tubo polínico. Isso permite a fusão destas vesículas produzidas no aparelho de Golgi, que têm materiais que vão ser incorporados na parede celular em crescimento. E depois há uma cascata de reações de sinalização. Não vou perder também muito tempo com isto, depois se tiverem alguma dúvida eu posso explicar.
Agora, outras coisas para as quais o pólen é importante para além do tupolínico. O pólen, há muita gente que é alérgica ao pólen. Isso resulta do facto de o pólen ter proteínas alergénicas. Essas proteínas para o pólen são interessantes, mas para nós nem por isso. Pois aqui alguns tipos, normalmente são proteínas que estão associadas à resposta das plantas contra agentes patogénicos. Algumas são taumatinas. Taumatinas também são proteínas de resposta aos agentes patogénicos, mas também são muito utilizadas como adoçantes. Proteínas de transferência de lípidos, portanto, envolvidas no transporte de lípidos, e profilinas, que são proteínas associadas ao citoesqueleto. Todas estas proteínas provocam alergias nas pessoas. Há grãos de pólen, há espécies que têm mais destas proteínas e essas são as espécies mais alergénicas. Também acho que isto é do conhecimento público, há o boletim polínico que é emitido todas as semanas pela Rede Portuguesa de Aerobiologia. Tem uma página muito interessante na internet onde há informação sobre os pólenes que são mais abundantes naquela semana, e há também um registro que já vem, se não me engano, desde o início deste século, 2000 e pouco, onde nós podemos ver como é que foi sendo a evolução da disponibilidade de pólen ao longo dos anos. Tem informações depois mais concretas sobre os tipos de pólen, o que é que caracteriza diferentes tipos de pólen, ajuda também a identificar os diferentes pólenes. Durante muito tempo no nosso departamento, no antigo departamento de botânica, a doutora Teresa Leitão acho que fazia isto para esta associação. O próprio IPMA também tem na página, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera também tem uma parte que se dedica à análise do pólen, portanto tem informação também que aparece na outra instituição que vos mostrei. Outro aspecto em que o pólen é interessante é na análise das alterações climáticas. O pólen é muito estudado também no IPMA e em muitas outras instituições por esse mundo fora. O pólen é produzido por plantas e os esporos também. Esse pólen é transportado pelos rios até ao mar e depois acumula-se em sedimentos. É possível recolher estes sedimentos e depois procurar ao longo de uma coluna de sedimentos ver que tipos de pólen é que ocorrem ao longo dos anos. Portanto, cada anel corresponde a uma determinada época geológica e é possível ver como é que foi a evolução do pólen nessas épocas geológicas e por extrapolação com o que se passa atualmente, nós tentarmos perceber como é que eram as características climáticas nessas alturas. Isto dá informação até muitos milhões de anos atrás, segundo uma senhora do IPMA, que eu ouvi falar aqui há pouco tempo, até cerca de 60 milhões de anos atrás. Aqui são duas figuras de pólen fóssil, é um trabalho de uma investigadora da Universidade de Melbourne, na Austrália, que se dedica muito a estudar o pólen fossilizado e relacionar isso com as alterações climáticas. Outro aspecto em que o pólen é muito interessante é naquilo que se chama atualmente petropalinologia, que é a associação do pólen, tentar perceber através do pólen onde é que há locais onde se acumulam combustíveis fósseis. Isto porquê? Porque esses combustíveis fósseis são de origem vegetal. Eu quando falo em pólen quero dizer também esporos de outras plantas e não apenas pólen. E, portanto, as pessoas que se dedicam à prospecção de óleo e de outros combustíveis fósseis conseguem identificar, através das análises dos diferentes sedimentos, se é provável ou não que nessas zonas existam acumulações de combustíveis fósseis. Este livro achei muito curioso porque é um livro relativamente recente e, portanto, já há toda uma ciência construída à volta desta informação que o pólen pode dar sobre a acumulação de combustíveis fósseis. Obviamente eu não percebo nada disto, mas é um aspecto em que o pólen também é muito utilizado para fazer estudos sobre estes aspectos. Depois também acho que toda a gente tem a noção que o pólen é muito utilizado em ciências forenses.
as pessoas andam por sítios onde há pólen e, portanto, os investigadores que se dedicam a esclarecer determinados crimes usam também o pólen como uma fonte importante de informação para saber onde é que, eventualmente, os cadáveres ou outro tipo de coisas estiveram, ou os suspeitos, as roupas, podem ter pólen que seja do mesmo tipo da vítima e, portanto, essa informação também é atualmente muito utilizada para esclarecer alguns tipos de crimes. Tudo isto resulta um pouco das características da parede do pólen. A parede do pólen é uma estrutura muito complexa, tem uma parte que é muito parecida, que é a parte mais interna, chamada intina, que é muito parecida com a parede de uma outra célula vegetal, mas a parte exterior, que é a exina, tem muitas ornamentações e é constituída em grande parte por um composto que é chamado esporopollenina. A esporopollenina é dos materiais biológicos mais resistentes que existe, é um material muito complexo, resiste a ataques de ácidos fortes, bases fortes, ataques enzimáticos, e é por isso que os pólenes são muitas vezes importantes em termos de informação, fóssil, porque a esporopollenina é muito difícil de degradar. Ainda hoje não se sabe muito bem como é que a esporopollenina é formada. Sabemos que existem ácidos gordos, longas cadeias, existem fenilpropanoides, fenóis, carotenoides, mas a estrutura propriamente dita, está aqui um esquema, que é um esquema muito geral, não se conhece ainda muito sobre a estrutura da esporopollenina, mas é esta capacidade de resistir a substâncias ácidas ou básicas ao longo do tempo que faz com que existam muitos fósseis de pólen e esta informação possa ser recolhida. Mais recentemente, há outros aspectos relacionados com o pólen que também são muito interessantes. Por exemplo, a esporopollenina sendo um material inerte e a parede do pólen tendo muitas cavidades, há grupos de investigação que procuram utilizar a esporopollenina para limpar, por exemplo, águas contaminadas e remover metais pesados. Há outros grupos de investigação que têm como objetivo utilizar a esporopollenina como é um material inerte para transporte de medicamentos ou de compostos químicos que sejam importantes para tratar doenças. Portanto, há atualmente toda uma gama de investigação à volta do pólen e da esporopollenina que é muito interessante. E depois há uma parte final, vou acabar por não vos dar uma grande seca antes das férias. Há uma parte muito importante do pólen que tem a ver com o melhoramento de plantas. O pólen pode ser estimulado a dividir de uma maneira diferente daquela que acontece em condições naturais. Se nós aplicarmos determinados estímulos ao pólen, podemos fazer com que o pólen, em vez de dar origem aos dois gametas, dê origem a estruturas multicelulares, como estão aqui representadas nestas duas figuras, do lado esquerdo com carmim e aqui em microscopia de fluorescência. Estas estruturas multicelulares, na realidade, são embriões, chamados embriões polínicos. Esses embriões polínicos depois podem evoluir em plantas e essas plantas, como o pólen é haploide, vão ser também plantas haploides. As plantas haploides só por si não são particularmente interessantes, têm algum interesse do ponto de vista de estudar em termos evolutivos e saber um genoma é suficiente para que uma planta consiga sobreviver, mas se nós duplicarmos o número de cromossomas de uma planta haploide, utilizando, por exemplo, colchicina, que é um agente semitótico que duplica o número de cromossomas, podemos obter uma planta diploide. Esta planta é não só diploide, mas tem outra característica muito importante, é que ela é totalmente homozigótica, ou seja, se esta planta tiver 40 alelos, quando nós duplicarmos o genoma, passamos a ter 80 alelos, mas eles são iguais 2-2 e, portanto, temos uma planta totalmente homozigótica. Essas plantas totalmente homozigóticas são muito interessantes do ponto de vista do melhoramento, porque quando se cruzam dois homozigóticos, duas linhas puras, obtém-se um híbrido, que é um híbrido verdadeiro, ou seja, para cada gene tem dois alelos diferentes. E estes híbridos, do ponto de vista do crescimento, são muito mais eficazes que os progenitores. Aqui no caso do milho, P1 e P2 são os dois progenitores,
e o híbrido tem uma espiga muito maior. Isso também se observa, por exemplo, em Arabidopsis, que é uma planta modelo. Temos as duas plantas progenitoras e temos o híbrido com um crescimento muito maior. As companhias de produção de sementes usam esta capacidade para produzir variedades híbridas. Os campos de milho que nós vemos aqui à volta de Coimbra, na zona do Baixo Mondego, são praticamente todos de milho híbrido. Eles são muito uniformes, porque estas plantas, resultantes da fusão, da fecundação de duas linhas puras, as sementes na realidade são geneticamente todas iguais e, portanto, temos um campo de milho extremamente uniforme e as espigas também são muito uniformes. Isto faz a delícia dos agricultores porque eles têm a produção toda ao mesmo tempo e, portanto, recolhem ao mesmo tempo todas as espigas sem necessidade de andar terem algum receio das espigas ainda não terem amadurecido e, portanto, permite aumentar bastante a produtividade. E, portanto, todos os agricultores, ou praticamente todos, usam milho híbrido nas suas culturas. E agora mesmo para terminar, um caso de estudo muito interessante que é no espárrago, utilizando esta tecnologia de obtenção de haploides e duplicação de cromossomas. O espárrago é uma planta dioica, portanto há plantas masculinas e há plantas femininas. As plantas femininas têm cromossomas XX e as plantas masculinas XY, um pouco como acontece connosco e com outros mamíferos e noutros sistemas de determinação sexual. No caso dos espárragos, ao contrário daquilo que acontece na espécie humana, por exemplo, os machos são mais interessantes. E são mais interessantes porque eles são mais robustos e são mais precoces. E, portanto, do ponto de vista dos agricultores, é mais interessante ter plantas machos do que ter plantas fêmea. Então, como é que há uns anos uma empresa francesa resolveu este problema? Foi utilizando a indução de embriogênese polínica, portanto, eles pegam em pólen de espárrago. O pólen de espárrago é XY, porque a planta é masculina, ou melhor, os microsporócitos do espárrago são XY, e quando ocorre a meiose, eles vão dar origem a grãos de pólen que vão ser X ou vão ser Y. Metade vão ser X e metade vão ser Y em termos estatísticos. Depois, a seguir, o que fazem é pegar nesses grãos de pólen, induzir a embriogênese polínica e vão obter plantas. E essas plantas vão ter ou um cromossoma Y, se resultarem de um grão de pólen Y, ou um cromossoma X, se resultarem de um grão de pólen X. Estas plantas são haploides, mas se duplicarem o número de cromossomas, o que é que se obtém? Obtém-se uma planta XX, que vai ser uma fêmea, não é? Um espárrago fêmea, e obtém-se uma planta YY, que vai ser um espárrago macho, mas é aquilo que se chama um supermacho, porque tem 2 cromossomas Y. E depois, quando se cruzam um supermacho com uma fêmea, os descendentes são todos machos. E, portanto, neste caso, assegura-se que a descendência é toda masculina, o que faz a felicidade dos produtores de espárragos. Portanto, isto é um exemplo muito concreto da aplicação da embriogênese polínica ao melhoramento de plantas. Um último slide para mostrar um aspecto interessante que se tem discutido muito relativamente à embriogênese polínica, é que, como eu disse logo no início, os esporos das pteridófitas e das briófitas, eles evoluem, germinam e dão origem a um gametófito, que é uma planta com algum desenvolvimento. Enquanto os grãos de pólen das angiospermicas ou das gimnospermicas dão origem aos gametas. Mas nestas condições que vimos há pouco, é possível que um grão de pólen dê origem a uma planta e, portanto, de alguma maneira, isto é o recapitular daquilo que era a evolução, ou seja, é recuperar uma característica que se manifestava em plantas evolutivamente muito precoces e essa característica poder manifestar-se em plantas atuais. Não é exatamente a mesma coisa porque, no caso do grão de pólen, quando há embriogênese polínica, ele vai produzir um esporófito e os esporos das briófitas e das pteridófitas produzem gametófitos, mas na realidade são plantas. E pronto, eu ficava por aqui. Peço desculpa, acho que me alonguei um pouco mais. O Joaquim não me disse nada, mas pronto, acho que vos dei uma ideia daquilo que se pode fazer com o pólen para além da reprodução das plantas. E agora, se alguém tiver alguma questão, e se eu souber responder, vou tirar a apresentação, acho que já não é preciso.
Muito obrigado pela palestra tão interessante. Ainda bem que fez aquela parte final sobre o gametófito dos paróquitos, senão eu ia fazê-lo agora. Exato. Com certeza tem questões e comentários a esta brilhante apresentação, com muita informação. Foi bom para recapitular toda esta informação que não anunciou todos os dias. E não sei se alguém quer intervir. Isto foi dado assim, tipo injeção. É mesmo. Mais coisas para dizer. Doutora Fátima, sim. Jorge, foi extremamente interessante. Quando tu dizes que foi injeção, eu acho que todos nós, os que, para quem isto foi tudo uma novidade, e aqueles, estou ali a ver o Campar, a olhar, meu Deus, o que se pode dizer acerca de uma coisa tão pequena. Mas também a maneira como tu apresentaste tantos aspectos relacionados com um tema do qual nós sabemos alguma coisa, foi extremamente interessante, e eu agora olhei para o relógio e vi que passou este tempo todo e nem dei conta. Pois, alarguei-me um bocado. Não dei conta, foi ótimo. Adorei. Obrigado. Portanto, não tens nenhuma pergunta, basicamente. Tenho. Mas gostei imenso porque a mistura ideal para a sociedade bruteriana de uma certa leveza e aspectos científicos mais profundos faz com que as pessoas realmente se interessem, e tenho muita pena que estas palestras não tenham mais audiência, porque têm sido todas extremamente interessantes, mas eu acho que a sociedade, no segundo ano de palestras, está mais atenta à divulgação, e nós já temos planos para divulgar isto de uma maneira mais Temos que fazer isto ao vivo, com umas cervejas e uns croquetes. Pois, os croquetes não tanto, talvez os camarões, mas as cervejas sim. O facto de ser online facilita a vida a muitos sócios, mas sim, na realidade esses sócios, muitos deles não aparecem também, não sei. Mas temos que fazer um esforço grande para levar estes temas, que são apresentados de uma maneira, como por exemplo hoje, de uma maneira tão atrativa, e que estou certo que as pessoas se sentirão mais levadas a fazer qualquer coisa, e talvez até, porque é que eu não vou falar também sobre uma coisa qualquer? Eu ando já há muito tempo, Jorge, para te fazer uma pergunta, mas acho que vou deixá-la para o fim. Mas uma das perguntas que eu tinha é: como é que, para fazer investigação e fazer germinar um grão de pólen, como é que vocês conservam os grãos de pólen? É suficiente conservá-los num ambiente sem umidade, num frasco? Não, eles ultimamente tenho trabalhado mais com o pólen do kiwi e do hibiscus e do tamarilho. Portanto, varia muito. O do kiwi, por exemplo, o kiwi, os produtores compram, como tu sabes, o kiwi também é dioica, e portanto os produtores compram o pólen para depois fazerem. Antes tinham uns machos e depois tinham fêmeas e fazia-se a polinização natural, mas agora eles compram o pólen em empresas, normalmente italianas ou americanas, vendem 1 kg de pólen, custa 3.000 euros, portanto não é nada barato. E fazem a polinização artificial. E esses produtores têm-me dado, também tivemos um projeto em que a Sílvia também participou sobre o kiwi, e o pólen do kiwi que nós estudámos, ele conserva-se, tenho no frigorífico pólen desde 2014, salvo erro,
ainda antes do projeto, e ele conserva-se muito bem. As taxas de germinação continuam a ser à volta de 80%, 90%, e podemos conservá-lo a menos 20, que é normalmente como nós o conservamos, em pequenos tubinhos, para não, se houver qualquer catástrofe, não se perder o material todo. Ou então, também atualmente há empresas e há instituições que conservam em cria ou em azoto líquido, como se faz pode-se fazer com algas ou com sementes ou com bactérias, mas isso depois é muito caro. Mas assim, sei lá, de um ano para o outro podes conservar quase no frigorífico, não perde muita viabilidade. E se conservares a menos 20, consegue-se aguentar muitos anos. O de hibisco já não, porque provavelmente por ser uma planta de zonas mais tropicais já tem uma taxa de viabilidade que se perde rapidamente. Também é um bocado como as sementes, não é? Tens sementes que podes conservar muito tempo, depois também depende do grau de hidratação que o pólen tem quando guardas. Se tiver muita água, depois não se conserva muito bem. Mas sim, não é muito complicado conservá-lo na maior parte das espécies. Um comentário que eu tinha a propósito de outras áreas que utilizam a presença de grãos de pólen para identificação, desde a criminologia, à pesquisa de petróleo. Nós tivemos, inclusivamente, no departamento, o próprio Avinoam Danin, que fez uma investigação muito aprofundada sobre o santo sudário, que se encontra em Turim, e escreveu um livro em que, segundo ele, e ele é judeu, já faleceu, esse santo sudário, ele achava que tinha todo o perfil para ser, de facto, o lençol que embrulhou Cristo. E chegou a essa conclusão porque ele conseguiu ter acesso, ter a permissão para estudar o lençol e estudou os grãos de pólen que estavam e estão no lençol. E, pelo menos, uma das coisas ficou absolutamente determinada, é que o lençol provinha exatamente daquela zona e mais ou menos daquela altura. E porque possuía grãos de pólen de 2 endemismos muito localizados, e um deles tinha desaparecido rapidamente após isto, por vários estudos. Pois, eu não referi, mas também o pólen é muito usado para tentar perceber em sítios arqueológicos que tipo de plantas é que as populações usavam. Exato. Mas neste caso concreto é muito engraçado. A propósito, então essa tal pergunta que eu tenho já há muito tempo. Uma pessoa tem um jardim e tem por exemplo, o caso do jardim da minha mãe. Tem lá umas papoilas, e desde que a minha mãe tem no mesmo sítio das papoilas, que crescem assim, umas flores alilazadas, as papoilas que não têm nada a ver com a família Papaverácea sequer. As papoilas começaram a aparecer alilazadas, e algumas são só lilazes já, e outras vezes com manchas lilás, e isto acontece muita vez com, por exemplo, com bulbosas, o que é que acontece? Com coisas, mudanças de cor, parece mesmo que foram ser buscadas, pronto, ao pólen das outras plantas.
Pois, eu tinha aqui também uns slides, mas já não pus porque já era muita coisa, que é, tu tens papoilas e eu tenho hibiscos, e tenho aqui no quintal hibiscos de várias cores. E tenho feito, os hibiscos normalmente não produzem sementes, eles são ou por serem híbridos ou por qualquer outra razão, portanto aparecem as flores, forma-se o pólen, aquilo tudo, mas depois não há fecundação e não há formação de fruto e não há sementes. Mas nos últimos anos eu tenho-me dedicado aqui em casa a fazer polinizações cruzadas de hibiscos e já tenho... Mas tu estás a fazer de hibiscos. Sim, já Hibiscos tenho com hibiscos. hibiscos com hibiscos. Já tenho lá no jardim vários hibiscos e o principal é cruzamento de hibiscos vermelhos com amarelos e já tenho lá duas variedades que já deram flor. Umas são cor-de-rosa e outras são laranja, e portanto já temos lá uns híbridos interessantes. Aquilo não tem nenhum financiamento e portanto é investigação pro bono, só porque eu me divirto a fazer lá uns cruzamentos e depois germina as sementes. E provavelmente aí é alguma polinização cruzada. Agora, eu não percebi muito bem se é entre espécies muito diferentes ou se são, quando falaste das papoilas... Não tem nada a ver. Pois, não tem nada a ver. Não sei, aí já é um pouco mais estranho. Eu é assim uma coisa. Mas tens quê? Tens papoilas e depois aparecem papoilas de outra cor? Sim, misturadas. Este ano apareceram papoilas cor de fogo normais. Espera aí que eu vou perguntar à minha mãe, que ela está ali na sala, se ela se lembra quais é que eram as lilás. Bom, se entretanto alguém tiver uma questão, podemos Exato. aproveitar. Se alguém quiser ocupar este tempo de não tentar. Estava, mas não sei fazer isso. Vá? O Dr. Jorge Paiva. Sim. Estão a ouvir? Sim, sim. Vá. Então. Eu não sou capaz é pôr a pilingrafia, mas não faz mal. O Mas não há um pormenor muito importante no grão de pólen. A esporopolenina é um composto orgânico. E o que é incrível, que é um composto orgânico que aguenta tratamentos com ácido sulfúrico a quente, que destrói compostos químicos inorgânicos. E quando se descobriu isto, é que se viu que o grão de pólen não se destrói e é portanto, poderia ser importantíssimo no estado fóssil, porque não perde as características da esporopolenina. Exato. Isso é importantíssimo. O pólen e os esporos das... Exato. Mas eu estava a falar aqui no pólen. Sim. Isso, e mesmo por isso é que nas explorações petrolíferas o podem utilizar também, não é? E pode-se fazer um bocadinho da... Aliás, Dr. Paiva, desculpe interromper, mas aquele tratamento que se faz para obter só as paredes dos grãos de pólen, não é? Vocês fazem isso lá na A taxonomia. esporopolenina, sim. Aquilo é tratamento extremamente abrasivo, destrói tudo, à exceção da parede do pólen. É brutal, né? Aquilo destrói qualquer rocha e não destrói a parede, a esporopolenina e, portanto, pode destruir a rocha e depois ver que pólen é que lá está. Isso foi importantíssimo. Então, Fátima, diz lá. Consolida nas ranunculáceas. Pois isso aí já é um caso, não sei. Ela está-me a chamar outra vez. Bom, não sei se nós E outro pormenor, já agora, outro pormenor, é que na medicina legal é importantíssimo isso também. Às vezes, quando... houve até um caso lá em Coimbra, muito recente, mas eu não quero falar nesse caso, em que o indivíduo dizia que tinha assassinado a namorada em determinado ponto, depois viu-se pelo pólen que estava no vestuário que ele não tinha estado nesse sítio, mas sim noutro sítio. De maneira que na medicina legal também é muitíssimo importante. Acho que o Xavier ainda chegou a fazer umas coisas sobre isto, o nosso colega. Então, Quem iniciou estas coisas dos pólenes e dos mapas polínicos
com aquele médico pneumologista, não foi, doutor Paiva? O quê? Falou comigo? Era comigo? Era. Não ouvi, desculpe. Diga. As coisas dos mapas clínicos, foi o doutor Paiva que iniciou isso com aquele médico. Eu ainda lá fiz umas coisas, umas preparações. Chieira? Exato, com o doutor Chieira. E não era a Teresa Leitão que fazia também? E a Teresa Leitão. A Teresa Leitão começou comigo. Eu comecei. Com o doutor Paiva, mas quem começou isso? E depois a Teresa continuou. Exatamente, foi o doutor Paiva com o doutor Chieira, o pneumologista. Sim, e depois... com o doutor Chieira e com o professor Robaldo Cordeiro. E era nem mais. Eu lembro-me do Chieira, mas era também o Robaldo Cordeiro. Foi o doutor Paiva que iniciou isso, depois a Teresa Leitão aprendeu a fazer e continuou isso tudo, e depois a determinada altura, pronto, não conseguia dar vazão, e Évora e eles começaram a fazer, e fez-se um mapa clínico e pronto. E conseguiu-se com polinómetros que um estava no topo do edifício da matemática, e outro estava no geofísico. No geofísico. Ainda lá foi muitas vezes buscaram. O pólen é que está na atmosfera. Nós dávamos a informação e eles sabiam que antihistamínicos é que haviam de dar aos respectivos doentes. E, portanto, depois fez-se um mapa polínico, mais ou menos, de Portugal, e está feito até com outras pessoas também. Depois continuaram. Foi o doutor Paiva que iniciou isso com o Chieira. Lá em Coimbra foi. Foi. Mas lá a Sociedade de Alergologia, acho que é assim que se chama, eles têm muita informação já de anos para trás. Já, atualmente já. Tem uma base de dados muito interessante. Atualmente já. E até toda a Europa já está coberta Ainda estava a estudar. Já sabem mais ou menos. Agora, com essas alterações climáticas, não sei o que é que isto vai dar. Eu ainda estava a estudar, ainda nós éramos, estava a fazer o último ano e ia lá ajudar e tal, e ainda fui tirar algumas preparações ao geofísico, Teresa Leitão e isso, e ainda andei também assim a fazer umas coisas disso. Portanto, isto tem... Olha... E o pólen é um elemento taxonómico muito importante. Mesmo, por exemplo, a tese de doutoramento do Xavier foi à base de ultraestrutura do pólen. Com ultraestrutura do pólen, ele conseguiu fazer chaves dentro de um grupo das astráceas. Mas relativamente à parte taxonómica, há uma coisa extremamente interessante, é que nos grupos em que isto foi testado, em qualquer grupo em que isto foi testado, revelou-se que funciona. É que fazendo a reconstituição do processo evolutivo com DNA ou com grão de pólen, os resultados são idênticos. Não, porque o grão de pólen é muito mais fácil de analisar do ponto de vista do DNA, porque é haploide e, portanto, não tens redundância de genes, só tens... Não, mas não é analisar o DNA... De comparar o DNA com as características... Com as características morfológicas do pólen. Não é o DNA do pólen, é as características ultraestruturais, portanto, do pólen. Mas isto que eu estava a dizer, eu depois também não disse na apresentação, mas quando é para sequenciar genomas, se houver plantas haploides, por exemplo, se nos humanos houvesse haploides, era muito mais fácil sequenciar o genoma do que num diploide. E há plantas onde é possível obter haploides e torna-se muito mais fácil sequenciar por causa disso. Vamos passar aqui a palavra à professora Isabel Abrantes, que levantou aqui a mão. Obrigada, Joaquim. Eu só queria realmente agradecer ao Jorge por esta excelente lição e tenho muita pena, de facto, que não esteja mais audiência e que, sobretudo, ela que não seja extensível aos professores do ensino secundário,
acho que seria muito útil as ideias que têm sobre o grão de pólen, sobre a fecundação, e sobre, que é uma dos conteúdos que têm que dar. Às vezes é disparate atrás de disparate. E realmente é uma pena que não estejam presentes ou que não se divulgue também para as escolas do ensino secundário, para que pudessem estar presentes não só nesta como noutras, porque realmente hoje em dia os assuntos são muito diversos e os professores precisam realmente de atualizações que muitas vezes não os têm. Jorge, obrigada. Obrigado. Eu tenho que me ir embora. Boas férias a todos e Igualmente. até breve. Obrigado. Deus. Vou só referir Posso? que o vídeo ficará disponível online e poderão, depois quem tiver interesse, assistir ao vídeo online. Eu por mera casualidade, tenho uma boa relação com a Sociedade Portuguesa, a Associação Portuguesa de Professores de Biologia e Geologia, e também posso passar esta mensagem, tendo em conta a importância desta lição, como disse, Sim, sobre o sim. pólen. Estou certa que o Adão abraçará esta ideia de muito bom grado. Obrigada. Boa tarde. Posso? Bem, Sim, Dr. Paiva. Só para dizer uma coisa, isso lembro-me de um caso, não quero referir nomes nem épocas, de um homicídio em que foi utilizado um chá em que a pessoa do casal que deu o chá dizia que tinha mandou-se pedir a planta, não é? Foi a mulher que deu o chá ao homem, não foi? Esqueceu-se. Foi a mulher que deu o chá ao homem. Na planta estavam, que ela ele que deu à sogra. mandou outras plantas e na planta, no meio daquilo, estavam ainda uma ou duas flores da outra planta, com o pólen se resolveu que a pessoa tinha envenenado o outro elemento do casal. As mulheres são mais subtis, é com chá. O pólen foi importante. Bom, acho que este momento do humor é o ideal. Já ainda queria dizer alguma coisa, doutora Fátima? E aí, ao dizer que nós já tínhamos realmente pensado numa divulgação mais alargada das palestras da sociedade e também alargar o âmbito dos palestrantes, mas não tínhamos pensado na Sociedade Portuguesa nesta sugestão da doutora Isabel e podemos realmente também fazer isso dessa maneira, de uma forma standard. Ok, pronto, já esgotamos bastante. A doutora Teresa queria falar, mas tem que ligar o microfone. Pronto, eu só queria, não pude estar desde o início, mas é que só fui um bocadinho pequeno, mas queria agradecer muito ao Jorge pela disponibilidade, porque também andou a correr para chegar hoje a Coimbra a tempo de estar agora a fazer esta palestra, não é? Já hoje veio do Alentejo, e nós de facto desta vez divulgámos na sociedade, no CEF e no DCV, mas falha nossa, da direção, que nem tem ciúme e peço desculpa, não foi muito bem pensado este dia 29 de julho, não é? Porque é sexta-feira, é sempre à sexta-feira, mas sendo o fim do mês, talvez também não tenha tido a receptividade que nós esperaríamos, termos feito uma divulgação mais ampla. Pronto, mas estivemos nós aqui e fica gravado. Pode ficar. Poucos, mas bons. Poucos, mas bons. Não sei se avisaram também a Sociedade Portuguesa de Biólogos. Não, isso não. Podemos passar a fazer isso. Sim. Mas... Obrigada, Jorge. Obrigado, Teresa. Boas férias. E boas férias a todos. Assim nos despedimos deste ciclo de palestras que interrompem agosto para férias e retomaremos provavelmente em setembro. Já aqui, deve ver aqui no calendário, não está atribuída nenhum tema para a tertúlia de setembro, mas há aqui alguns candidatos e, portanto, serão oportunamente anunciados. Boas férias para todos e até à próxima tertúlia em setembro. Obrigado, João. Obrigada. Boas férias a todos. Deus.